Recorded. É isso. Então vamos lá, Isso. pessoal, começar essa segunda aula de passe de cura. Primeira aula foi ministrada pelo Juliano. Eu não gosto nem de falar aula porque eu acho que é um estudo, né? Conhecemos que o passe de cura é um dos trabalhos mais importantes dentro da Casa do Evangelho. É um trabalho extremamente gostoso. Para quem não participou ainda, é, eu faço o convite para estar indo na sexta-feira. É um passe completamente leve, é um passe gostoso e a gente sai de lá outra pessoa. Então, é um estudo que a gente vai estar fazendo sobre o passe de cura, algumas dicas que, que eu peguei do livro, inclusive esse livro que eu vou compartilhar com vocês, é o Juliano que me indicou, que é Passes e Curas Espirituais de Venefledo de Toledo. É um livro bem rico. Quem quiser estudar esse livro depois, ele tá disponível pela internet. Se vocês quiserem, eu passo depois para vocês. Eu acho que eu tenho até ele aqui. Só um minutinho, deixa eu ver. É isso que eu ia te falar. Depois coloca lá no grupo pra gente o print dele. Tá, ó, ele é bem rico, Não sei tá? se eu não conhecia. A gente vai. O Juliano ele está ministrando a aula de um livro, né, de um conteúdo, e eu vou trabalhar em cima desse conteúdo. Por quê? Porque lá na frente, na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte física do paciente, nossa parte física também, obviamente, né? Que é o corpo humano. Então, eu vou começar falando sobre o céfalo-podal, de céfalo-podal, cabeça, pescoço, os membros superiores, depois inferiores, estômago. Então, para a gente ir para esse lado, entender por que que as doenças aparecem, que não é só no físico, que também é no espiritual, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. É um livro bem rico, viu, gente? Tenho curiosidade de ler, da editora Pensamento. O que é o passe de cura? Definido como transfusão de energias físio-psíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em benefício do outro. Baseia-se na ideia de Jesus, porão as mãos sobre os enfermos e curarão. E o que que Jesus quis dizer com isso, né? É que a gente impõe as nossas mãos para as pessoas que estão necessitadas, baseado na fé da pessoa e baseado na nossa fé, a, a pessoa recebe o benefício do passe, né, das nossas energias. Mas para isso a gente também precisa estar bem, né? A gente não adianta a gente não estar bem para dar um passe de cura. Não adianta a gente não se cuidar para cuidar de outra pessoa. Eu costumo falar muito isso na minha profissão. A área da saúde é uma área que as pessoas se cuidam muito mal. Elas se preocupam em cuidar do próximo, mas elas não cuidam delas. Elas não procuram exames, elas não procuram médicos, elas trabalham ergonomicamente erradas. E aí são as pessoas que ficam mais doentes, são as pessoas que se afastam mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como você se cuidar, para poder cuidar de uma outra pessoa. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tá, gente? Pode abrir o áudio, pode me interromper. Isso daqui é uma conversa e é bem-vindo as perguntas, é bem-vindo os questionamentos e é bem-vindo que vocês compartilhem alguma coisa também, tá bom? O médio curador, né? Não basta ter o dom de curar, é preciso técnica, conhecimento e preparo moral. E eu acabei de falar da técnica, né? É, a gente precisa sempre.
está baseado na técnica de alguma coisa. Não é só chegar lá e impor as mãos. Mesma coisa do nosso passe da quarta-feira. É o que a Dorinha sempre fala. Você colocar as mãos e tá com o pensamento longe, você não vai estar fazendo nada. Você vai estar tirando o pó de cima da pessoa. Você precisa ter técnica, conhecimento e preparo moral. E como que a gente faz isso, né? A gente precisa ter o domínio de si mesmo. A gente precisa ter o equilíbrio de sentimentos. A gente precisa ter amor aos semelhantes, um pouquinho de compreensão da vida, fé vigorosa, confiança no poder divino. A gente precisa também estar preparado fisicamente, como eu já falei, mas também a gente precisa estar moralmente preparado, porque a gente transmite as nossas energias e os fluidos que nós temos, a gente vai projetar para o paciente. Então não adianta eu estar com meus problemas pessoais, não deixar do lado de fora e ir pensando nos meus problemas pessoais para um passe. Para um passe comum já é ruim. Para um passe de cura é pior ainda, porque aquela pessoa que está ali deitada na maca, ela não está bem. Ela não está bem muitas vezes, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Porque eu não sei se vocês sabem, a doença começa lá no perispírito. Eu acredito que o Juliano falou um pouquinho disso. Se ele não falou, ele vai falar, porque eu vou dar só uma pincelada hoje nessa parte, e na próxima aula a gente já vai estudar mesmo a parte física do corpo humano, para poder entender por que que as doenças acontecem e de onde elas vêm, tá bom? E aí no livro, o autor questiona bastante. Se o médium não tem saúde, como pode dá-la a outrem? Então a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa estar bem também. Ele defende que o médium doa literalmente de si aquilo que mais falta, faz presente na experiência terrena, que é a saúde. Por isso, estar doente e aplicar passe é incoerente. Não tem coerência nenhuma. A gente não estar bem, a gente não aplica o passe. Por isso que a gente precisa estar se cuidando o tempo inteiro. E a Dorinha, ela vem sempre falando isso, né? Que é importante a gente estar bem. A gente sabe, a gente está dentro de um espaço onde a gente recebe energia, a gente é médium. É para isso que tem as aulas de reforma íntima, as aulas de espiritismo, que é para a gente se conhecer, que é para a gente conhecer as nossas energias e as energias das outras pessoas que se aproximam da gente. A gente aprende como se proteger quando entra num local, a gente aprende a pedir licença quando entra num local. Então, a gente aprende várias técnicas. E aí, a gente vai atrás do quê? Atrás do conhecimento, né? A gente vai atrás do conhecimento, de estudar o livro dos espíritas, de fazer as aulas de espiritismo e depois o preparo moral. Que seria o preparo moral, é a reforma íntima que a gente vem fazendo sempre. Então, não é só chegar e dar um passe. Essa não é a questão. Quando eu convido vocês para ir na sexta-feira, que mudou de sexta-feira passada para sexta-feira agora e foi providencial, é que assim, você não vai chegar dando passe, não é que o seu mentor vai estar lá pronto te esperando, mas a gente precisa ter um preparo. Se não tiver esse preparo, o mentor não vai se aproximar da gente. Ele não vai, se você não está lá, ele não está. Ele pode até estar lá para ajudar nos trabalhos da casa, mas em quem que ele vai estar lá porque o nosso mentor ele precisa do físico da gente, ele precisa da nossa boa vontade. Se a gente não está disposto a estar lá no passe de cura, se a gente não está disposto a estar lá na sala aprendendo
camboniano, que é a primeira coisa que a gente faz, é aprender a ser cambone, como que os mentores vão se aproximar da gente? Eles não vão. Eles vão estar lá, obviamente, para ajudar no trabalho da casa, mas eles não têm médios passistas preparados para eles se aproximarem e fazerem o trabalho dele. E por que é tão importante a gente ter esse preparo? Por que que é tão importante o passista se conhecer, o passista ter esse preparo? Imagina a Dorinha ir para um passe de cura ou a Fátima está com muita raiva de alguém, está com inveja de determinada pessoa ou de determinada situação, ter orgulho, ter rancor. O que que ela vai transmitir para aquele paciente? O que ela está sentindo. Então, o médium ele precisa se preparar. E o Juliano falou isso na aula passada, né? Sobre um pouco de meditação, nós médios, o passistas, precisa ter o controle das nossas emoções. E aí a gente vai tomando cuidado com aquilo que a gente vai fazendo da nossa vida, do nosso dia a dia. Não é só no dia do passe de cura, é durante todos os nossos dias, durante a nossa vida. A gente vai se preparando para ser pessoas melhores, com conhecimento melhor, com preparo melhor. E aí a técnica a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Reforma moral. ênfase moral. O médico precisa vencer vícios e imperfeições morais antes de atuar. E aí é aquilo que a gente já falou agora há pouco. Se o médium não tem saúde, como pode dá-la a outro? A saúde aqui não é só física. Ele exige o domínio sobre si mesmo, o equilíbrio de sentimentos, como qualidade do médium, né? Então, assim, a gente tem aqui o equilíbrio espiritual, né? A gente se conecta com o nosso mentor. Tem o centro mediano, que aqui é o nosso, na parte do estômago, que é a linha transversal, e tem a parte aqui, ó, dos pés, né? Que a gente recebe toda a energia da Terra. Que a gente tem alguns pontos que mais para frente a gente também vai falar, que são os nossos pontos de equilíbrio, que a gente precisa cuidar desses pontos de equilíbrio. Alguém que está na sala sabe como a gente pode se proteger em algum desses pontos de equilíbrio? Pelos chakras, ele. É um deles, mas tem outros. Mais alguém? Você fala meio se proteger, tipo colocar um algodão no umbigo. Isso. Ah, tá. Alguém, Esse aí eu faço. alguém já teve a sensação de chegar perto de alguém, alguém começar a falar e você começar a ficar mal, Já, várias vezes. né? E aí, às vezes você não está pronta, às vezes você esqueceu de colocar um algodão, você foi numa reunião de família, você foi no shopping, você foi numa festa, você vai lembrar de colocar um algodão no umbigo? Não é sempre que a gente faz isso, não é verdade? E o que que você faz para se proteger naquele momento que você sente energia? Gente, falar um de cada vez, hein? Vocês estão falando tudo junto, fica difícil de entender. Assim, como eu conheço o reiki, né? Eu utilizo o reiki. Quando eu vejo uma situação, eu uso o chokurei para, né, de proteção, né? Assim, eu te falando assim, a nível de reiki, né? Eu faço isso. E Mas como outra é forma, essa forma do reiki que você faz? Fala aí pra gente. Por isso que eu falo que é é, uma troca, viu, gente?
Isso, depois eu até quero também. Eu tô fazendo mestrado do Reiki, depois eu vou poder ensinar também, iniciar. A gente pode fazer uma aula também sobre o Reiki. O Nossa, Reiki vai ser ótimo. você vai riscar o símbolo do Chokurei, que é dos símbolos do Reiki, né? E eu faço esse símbolo no umbigo 3 vezes e repito, Chokurei, Chokurei, Chokurei. E isso você não precisa falar em voz alta, simplesmente Não, você vai fazendo no momento que você não está bem. Se você sentiu aquela isso. energia. Isso, é só mentalizo, né? Se eu estiver sozinha no lugar, né? Eu, eu até falo, mas assim, se eu não tô, eu só mentalizo, às vezes nem riscar, a gente fala riscar, né? Eu mentalizo, né, o símbolo do Chokurei e, e imagino ele no meu umbigo, se a gente não pode, né? Uhum. Porque ele purifica, né, de ambiente, energias negativas, ele é proteção, o Chokurei. Interessante. Tá vendo? Essa eu não conhecia. Para mim é novidade. Aí o reiki é maravilhoso. Depois a gente pode fazer um dia de bate-papo sobre o reiki. Eu coloco também a mão direita e a mão esquerda sobre a mão direita, abaixo do umbigo, e também peço a presença do mentor, né? Para proteção. Pessoal, o PC aqui ele parou um pouquinho aqui, tá? Só aguardar uns minutinhos aqui. Estamos reconectando aqui, problemas técnicos. Eu percebi mesmo. Por isso que eu já deixei o outro celular de sobreaviso, porque se Agora, eu for, é demais. Mas é isso mesmo, linda. É isso que eu faço também. Eu coloco as minhas mãos na região do umbigo e me protejo desta forma. Para que quando eu estiver sentindo a energia, ela não venha a me atingir com a energia da outra pessoa. Então, se a pessoa está contando alguma coisa que eu percebo que eu não tô me sentindo bem, que eu tô começando a ficar mole, que eu tô começando a, a, a sentir a energia pesada, eu imediatamente coloco as minhas mãos em cima do meu umbigo e peço proteção aos meus mentores, que se eu puder ajudar essa pessoa, eu vou ajudá-la. Se eu não puder ajudá-la, que essa energia seja levada, transmutada e ajudada da melhor forma. Porque a gente precisa aprender a se proteger, né? certo. Só um minutinho, gente, o computador está ligando, porque ele desligou. Esse meu computador ele tem vontade própria. Eu falo igual o meu, tem vida, né? Tem vida, Tem Os vida. aparelhos, os aparelhos aqui em casa têm vida, vontade própria. E aí depois é uma outra vida para ele ligar novamente. Ô, Rosinha, Oi? Rosinha, posso levar meu computador quarta-feira para você ensinar eu a entrar no Zoom pelo computador? Pode, leva assim que eu te ajudo, Tá, eu estou no tá bom? celular, ele está aqui, eu já uma vez já entrei, mas não consigo entrar de novo. Ah, tá. Eu acho que talvez precise baixar o aplicativo É, Precisa baixar o Zoom mesmo no no computador. computador para poder funcionar. o Gente, Daniel não está mais aí? algum? O Daniel não tá aqui. Ele tá com a sogra dele, né? Tá É, mas não aquelas deu idas. nem notícia, né? Não deu notícia. Não.
Depois a gente, quando terminar, eu vou pôr lá no grupo. Eu ia até perguntar como é que tá a sogra dele, mas hoje foi tão corrido, eu acabei nem conseguindo. Ah, mas tô tão feliz de saber do Marco, viu? Que bom, né? Graças a Deus tá recuperando. Graças a Deus. E a É, Lu graças tá aí hoje ou não? a lutar. Tá? Tá? Ah, tá. Bem, foi bem triste lá o problema, né, do cunhado. É complicado, né? É que ela não pode falar, que se ela falar, chama a atenção do Miguel e aí ele não deixa ela. Entendi, entendi. Ê, Miguelzinho, viu? Tá bem danadinho, ele era tão quietinho, né? Espoleta agora. É, alguém acionou algum botão aí, porque tá demais. Mas vamos continuar mandando força lá para Lu, para G, né, que é a irmã da Lu, para a família, né, o Cleito também, É, para todos, né, da família. verdade. Uma perda muito, né? Foi muito de repente, né? Foi. E um rapaz muito jovem. Quando chega a hora não tem jeito, viu? É jovem, não, é criança, não tem jeito, vai mesmo, né? A Lu tá agradecendo a todos. Ela colocou aqui no chat. Gente, só mais um minutinho, tá? Tá carregando aqui. Aí depois ele aparentemente tá gravando ainda, mas aí depois só dá uma conferida, ó. Aqui ainda aparece o REC nuvenzinha. Então acho que ainda tá Tá bom. gravando. Vamos só conferir se a hora que ele entrar, se ele Se não continua. vai, se ele vai É, dar continuidade normal ou se ele vai parar, né? é, aqui ele tá. Ele fala que ele tá on, tá gravando. Tá Ô, ótimo. gente, dá uma olhadinha no livro aí que eu tava puxando aqui. Apareceu Jurandir de Oliveira, tal. É o livro que eu. Vê se é esse livro aí, ó. Aqui tá dando 92 folhas. Mas aonde você colocou, Júlio? Aí, daí não serve. Ah, tá, que entrou agora, peraí. Inclusive tem essa foto que ela acabou de mandar aí. Ó, aparentemente é o mesmo. Deixa eu ver se tem um. Bom, tá aí, O eu puxei. parece É que o um livro. autor é o mesmo. É o mesmo. É o N. Freire, Toledo e é Ah, o. é o mesmo, tem a foto que ela colocou também. Ah, legal, ó, então a gente tem até ele já. Aí, ó. Aí o Daniel tá escrevendo Tem alguma o coisa. índice, a parte lá É que esse ela mesmo. colocou. Olha, e tem a parte que ela acabou de falar. Que ela colocou. Passe, produção, equilíbrio espiritual, linha mediana, tal, centro mediano do corpo, linha transversal, Isso equilíbrio. mesmo. Muito obrigada, Eu puxei o Bandida. livro. Enquanto você É estava com ótimo. vocês estavam, como caiu o sinal aí, eu entrei no computador aqui e já, já joguei aí, entendeu? Isso que é uma equipe, hein? Equipe de É, você milhões. vê?
voltando aqui, gente. Já tô entrando aqui novamente. Recording in progress. Voltei, deixa eu só compartilhar agora. Hum. Saiu de novo? Alô? Alô? Não, não caiu não, porque tá aparecendo pra mim aqui Juliano. Acho que ela tá conectando agora. Gravando Ah, tá, tá. gravando tá. Entendi. Aí, gente, só tô buscando novamente aqui o PDF que eu tinha preparado para vocês. Só um minutinho. Ao vivo é isso mesmo. Dá sempre algum Isso problema. mesmo? É assim, tem que ser, se não for com emoção, não tem graça, né? Falando já? Oi? Que foi, linda? Já voltou já? Eu tava. Sumiu tudo, agora tá aparecendo É aos que poucos. você tinha saído, agora você voltou. Mas saí sem querer, entendeu? Não, você saiu e voltou, como tipo, apagou e voltou. É. Mas tá falando alguma coisa ou não? Não, ainda não. Ah, tá bom, então. Ela vai estar preparando a apresentação para voltar. Ok, tá ok. Nem as fotos, não tem foto nenhuma mais, né? Então, porque ela vai subir a apresentação. Tá, tá bom. Lu, o Cleito tá com você aí? Só para mim saber se para dar presença para ele. Eu tô vendo a Noemi e a Leteia. Isso. Pode responder aqui no chat. É porque às vezes tem gente que, assim, igual, tipo, a Eli e o Eudes assiste junto, a Vocês Ilan viram aí? e o Agora Vocês tá viram entrando. aí, Marcelo. Daniel? Vocês viram Ah, aí que o Daniel voltou. mandou? Vocês viram que o Daniel mandou aí, não? Deixa É eu que ver não aqui, vai peraí. conseguir, não vai conseguir chegar, né? Ah, tá. Não, não, Ah, ele não. falou, ele falou que tiraram a comida dela, está aos poucos encerrando o seu ciclo aqui na Terra. Ah, meu Ai, Deus. gente, é difícil, né? Ai, meu Deus. Voltei, gente. Eu tive que chamar meu técnico, chamado Larissa, para me ajudar aqui. Ah, é muito bom. Também tem uma técnica aqui também, a Rafa.
Quando a gente se perde assim, a gente chama os É, nossos TI, das jovens. Isso é maravilhoso, gente. Olha, é só com É tua emoção. filha? É tua filha, Eli? É, a mais velha. Ela que me Hum, ajudou montando tudo, porque senão sem ela não conseguiria, não, minha filha, é muita coisa na nossa cabeça. verdade. Não. Vocês ainda têm filha, tem não sei o quê, eu não tenho ninguém, né? Pois é. Vamos lá, agora deixa eu só pegar aqui. Então, estávamos. Tá mudo? Não, voltei. É que eu pensei que Ah, vocês não tá. estivessem vendo a página. Mas Ah, estamos vendo sim a página, a reforma moral. isso. É que eu não estava conseguindo ver a página. Mas tudo bem. Vamos dar continuidade. Então, estávamos lá falando de reforma moral, né? De como a gente se protege de pessoas que vêm conversar com a gente sente aquela energia. A Rosinha falou a técnica que ela usa do reiki, você comentou, linda, a mesma técnica que eu conheço, que é a imposição das mãos no nosso umbigo, para a gente evitar que essas energias nos cause transtorno. Mesmo a gente querendo ajudar a pessoa, a gente não pode ficar mal, né? A gente tem que ficar bem. Certo. Mais alguém conhece alguma técnica que queira compartilhar conosco? Não? Então é isso, gente. Então a gente tem esse ponto de entrada de energia, que é a parte do umbigo, tem a parte do chakra e tem a parte dos pés, que entra pela a parte sexual da gente. A gente carrega bastante energia também nessa parte dos chakras, né? Chata Quando as baixo, pessoas falam que chata não baixo. podem colocar a mão na nossa cabeça. Eu acredito, se eu não me engano, a Fátima também já falou sobre isso num Alguns determinado. trabalhos atrás ela falou sobre isso. Né, Olinda? Você lembra que ela Falou. chegou a comentar que a gente não Sim, podia colocar a mão na cabeça das pessoas, que isso atrapalhava bastante, né? Quando a gente vai dar um passe, a gente não coloca a mão na cabeça das pessoas diretamente, a gente coloca um pouco acima da cabeça da pessoa, porque senão a gente acaba levando uma energia nossa para a pessoa, que não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente dar um passe, que a energia venha do alto, mas não que a gente passe a nossa energia pessoal para aquela pessoa. Correto? Tudo bem, gente? sim. Tá bom. sim. Até no reiki também a gente não coloca a mão na pessoa. A gente sempre coloca acima, né, dos chakras, né, e principalmente da cabeça, só em cima, né? Eles falam sempre para a gente evitar de colocar a mão, de tocar, né, a pessoa. Exatamente. Que a gente não pode, a gente impõe a nossa mão a uns 3 centímetros acima da cabeça da pessoa para doar energia para ela, né? Mas é a energia que vem do alto, que vem das esferas astrais, mas a gente não pode colocar a nossa mão na cabeça da pessoa. E quando eu falo de pisar a energia sexual da Terra, a gente precisa pisar de vez em quando com os pés na Terra, né? Que a nossa
energia vem também da terra. E ela entra pelo chakra básico, né? O chakra básico que fala, eu preciso Isso, confirmar. É isso é, mesmo, né, Olinda? é. O chakra básico, que ele entra pela nossa parte sexual. E falando em parte sexual, o que a gente precisa tomar cuidado, né, moralmente com a nossa parte sexual, quando a gente fala de reforma moral? Não abusar dos atos sexuais, né? A gente ter esse equilíbrio. Todo médium, ele precisa tomar cuidado com essa parte também. A gente sabe que somos seres humanos, que necessitamos, que precisamos, o nosso corpo exige um ato sexual, principalmente quem é casado, mas quem é solteiro precisa se reformar ainda mais, porque a gente precisa tomar cuidado com quem a gente troca energia. Tudo é uma troca de energia. O abraço é uma troca de energia, a conversa é uma troca de energia, o abraço, o beijo. Agora imagina o ato sexual. Quanto de energia que a gente não troca numa relação sexual? Então, quando a gente vai para um passe de cura, a gente precisa manter, como que eu posso dizer? Antes do passe de cura, a gente não abstinência sexual, né? Não se abstém do ato por pelo menos 24 horas antes. E a gente também precisa ter alguns cuidados com a alimentação. E a gente vai falar sobre isso rapidinho, dar uma pincelada, porque eu acredito que o Juliano vai falar um pouquinho sobre isso. Então, falamos por que é importante o passista não estar com raiva, não estar rancoroso, né? E aí eu entro no processo de reforma, que é os vícios da carne, que a gente estava falando sobre isso, né? Vencer os vícios da carne e tomar cuidado com, com os dias que antecede o passe de cura, principalmente nas 24 horas que antecede o passe de cura, a gente se abster, né, de relações sexuais. E se abster de mais o quê? De comidas pesadas também, né? Quando ele fala assim, vença os vícios da carne, que esses desejos muitas vezes são incontidos. Primeiro a gente precisa estar vencendo na gente, né? A gente precisa, como que a gente consegue vencer esses vícios? Como que a gente consegue se conter? Muitas vezes com o nosso equilíbrio, fazendo a meditação, que o Juliano falou um pouquinho na última aula. Depois, vença as imperfeições moral que desequilibram o espírito. Como que a gente age moralmente? Como que a gente é moralmente, né? Porque não adianta falar, eu sou espírita, eu sou passista, mas e moralmente? Como somos? Somos corretos com as pessoas? Somos verdadeiros? Moralmente falando, estamos prontos para nos doar? Porque a meta, né, na verdade, é chegar a uma limpeza, afastando todos os inimigos, ainda mais os inimigos espirituais, né, de vidas sucessivas aí. Então, a gente tem um trabalho aí muito longo conosco mesmo, antes de qualquer coisa. A gente vem falando isso, que o médium não é só um médium dentro da casa espírita. Ele é um médium fora da casa espírita, principalmente. Porque tudo que ele faz fora vai refletir na vida moral dele. Não adianta eu falar numa palestra tudo que eu acho que os frequentadores deveriam ser e fazer, e eu mesma não. É para isso que a gente faz a reforma
íntima, né? É para isso que a gente lê o livro dos Espíritas. E é para isso que a gente está tendo essa conversa também. Porque tudo isso é importante para um passista, não só no passe de cura, mas nos nossos passes de todas as quartas-feiras, né? Nossa ida na casa espírita não deve ser só um trabalho ali. Eu estou dentro da casa espírita nas quartas-feiras e eu sou um bom espírita moralmente, ali eu não falo mal de ninguém, ali eu sou compreensivo, ali eu sou amigável, mas e fora? E no dia a dia? Como que eu sou? Sou uma pessoa calma, tranquila, eu sou uma pessoa que consegue ter empatia com o próximo, eu consigo entender os defeitos do outro. Gente, eu sei que é difícil. Eu estou falando, inclusive, por mim também. É muito difícil a gente se reformar moralmente. É complicado, mas a gente precisa trabalhar isso todos os dias na gente, né? E isso é um trabalho constante, de todos os dias. O Eli, Oi. sabe uma coisa que eu já li? Que Hum, quando tem relação sexual com a pessoa, a gente atrai o karma da pessoa. sim, toda aquela. Vocês imaginam uma pessoa que não tem pensamentos positivos, ficou o dia inteiro com raiva, ficou o dia inteiro é, nervoso, xingando. E aí você vai ter uma relação sexual com essa pessoa. O tanto de energia que aquela pessoa passou o dia inteiro carregado, ela traz para você. Ela transmite tudo aquilo para você. E ela não só transmite o que ela passou o dia inteiro, como ela transmite energias de outra vida também. Por Certo. isso que é importante a gente escolher, a gente não, né? Porque eu sou casada, então assim, eu tenho um parceiro só. Mas os solteiros, escolher com quem vai se relacionar. Olha, eu falando a gente escolher os nossos parceiros, né? Eu só tenho um, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, a gente num geral, né? O que que o marido vai pensar de mim? Mas é isso mesmo. A gente acaba atraindo energias que. E por isso que muitas pessoas, depois de uma relação sexual, ela fica chorosa, ela fica triste, ela se sente mal, porque não é não tem um sentimento só de amor ali, não tem um sentimento só de paixão, de um desejo gostoso. Tem vários outros sentimentos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Com quem a gente se relaciona. E Olinda, não é só para relação sexual, é para beijo na boca também, é para abraços. Às vezes, você vai dar um abraço numa pessoa que ela tá muito triste, que ela tá muito nervosa, já vai preparando o seu abraço para falar assim, olha, que o meu abraço conforte, dê paz e amor. Vá pensando nisso, que é para você não pegar a energia dela para você. Porque um abraço é Entendi. muito gostoso, mas depois você sai toda dolorida se você não souber se proteger. Verdade, verdade. E ele, assim, quando a gente fala assim que a gente atrai o karma, o que assim significa assim? Porque assim que o karma, assim, eu fiquei meio confusa. Eu já ouvi falar isso também, mas eu fiquei meio confusa. Assim, o que que a gente atrairia? O karma, como O seria karma é assim? negativo. O Eu karma é entendo da que é o karma pessoa, né? A negativo. gente entende que o karma, tipo assim, a Rosinha tem um karma e eu tenho outro karma. Só que tudo que é meu, eu divido um pouco com você. Não que eu vou ficar tudo para mim, mas eu tô dividindo com você. Porque a gente passa por uma relação sexual. Imagina que são miasmas, né? A gente transmite ah, fluidos, tanto os físicos como os fluidos espirituais, e é uma troca de energia. Quando você tem uma troca de energia boa, o que que você está doando? Sua energia boa. Quando a pessoa tem uma troca de energia ruim, o que que ela está doando para você? A energia ruim dela.
Então, não é que você vai ficar todo com o karma da pessoa, mas você vai ficar com bastante sentimentos Ah, dela. entendi. Eu achei que atrairia tudo pra mim, que é da Não, ai, pessoa, né? Deus me livre, né? Já pensou? Nossa, meu Deus. Isso não seria muito bom, mas não deixa de ser um assunto para a gente pensar e até pesquisar, viu, gente? É Pesquisem sobre isso. interessante. É um assunto para a gente pesquisar e mais a fundo. Eu, alguns anos atrás, eu conversando com uma colega minha, ela falou sobre isso, inclusive, eu vou ver até se eu acho depois que eu fiz uma pesquisa na época sobre isso, porque a gente falou sobre energia sexual na época. Foi até um bate-papo no Instagram. Eu vou ver se eu acho esse vídeo para depois compartilhar com vocês. Mas foi um bate-papo bem legal. E é isso mesmo, a gente com a energia sexual. Dizem que quando há o uso de preservativo, essa energia não fica tão presente. Mas eu não tenho tanta certeza. Mas dizem só com o uso do preservativo a energia não fica tão presente, porque a gente não tem o contato dos miasmas físicos, né? Que seria os espermas, mas a energia é a mesma, é a troca, né? É corpo com corpo, pele com pele, e a gente fica com um pouco da energia da outra pessoa assim. Então precisamos cuidar disso. E antes do passe de cura, a gente precisa se abster desse ato, pelo menos por 24 horas antes do passe de cura, para a gente estar realmente com o nosso espírito e com nossas energias todas voltadas para esse momento que é o passe de cura, tá bom? Pela medicina chinesa, Hum, o órgão sexual, a hora que você atinge o orgasmo, é uma energia muito poderosa, né? Então, a sim. hora, ela é tão poderosa que se nesse momento é que você não, nesse momento, se você pensar em alguma coisa assim que você queira realizar, você consegue de tão forte que é essa energia. Só que nesse momento você está só no bem bom ali, você não está pensando em nada, né? Mas Né, se Olinda? A pensar em gente vai alguma pensar em mais coisa o que, quê? se você quiser resolver alguma coisa, diz que esse momento a energia é muito poderosa, você consegue, entendeu? É uma luz que muito forte. É principalmente quando o ato é Um amor, né? realizado com amor, né? Exato. E a gente não fala do amor carnal, do amor carnal, não. O amor carnal também, mas eu Isso, tô falando daquele sentimento de pureza mesmo, né? De prazer de estar com aquela pessoa, de sentimento puro, de sentimento realmente verdadeiro. Eu acho que isso sim também faz toda a diferença. exato. E os requisitos, pessoal, para ser um médico passista, né? Quais são as qualidades? É aquilo que a gente veio falando antes, que é o domínio sobre si mesmo, o equilíbrio de sentimentos, amor aos semelhantes, compreensão da vida, fé rigorosa e confiança no poder divino. Porque, gente, se a gente não tiver fé naquilo que a gente está fazendo, vai adiantar alguma coisa? Não, Não adianta. Se a gente não tiver fé, não resolve. E eu falo isso tanto do passista como do paciente, né? Se o paciente exato. também não tiver fé, não vai resolver. Jesus já falava quando alguém pedia para ele curar, né? Você tem fé? Porque é a tua fé que vai te curar. Verdade, verdade. E a gente precisa também ter amor aos semelhantes. Não adianta a gente ir a casa do evangelho porque alguém falou que você é médio, que você precisa trabalhar. E eu costumo falar muito isso lá na sala de P3, porque quando a gente fala para as pessoas que elas são médios, elas pensam, meu Deus do céu, acabou minha vida, né?
eu vou ter que me dedicar inteiramente ao meu semelhante, vou ter que trabalhar, Não, não é bem assim. Você precisa realmente se dedicar ao estudo, se dedicar a entender. Mas se você não for com amor, se você não estiver lá por amor, o que que você está fazendo? Não adianta. É melhor você não ir. É melhor você estudar o espiritismo em casa, é melhor você entender a sua mediunidade, é melhor você se conhecer, mas não vai com má vontade, porque não resolve. Não adianta. Não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para quem está recebendo o seu passe. Compreensão da vida. Por que compreensão da vida? Porque a gente tem que entender que nem todo mundo é igual a nós. Vai ter a mesma compreensão que você teve. Cada pessoa tem o seu tempo. Quantas pessoas a gente não vê na casa do evangelho, passa, não passe, melhora, some, depois volta de novo. Passa no passe, vai no passe de cura, começa a fazer o tratamento, depois some. Daqui a uns meses está lá no passe de novo. Ele sentia dor na perna direita, agora ele está sentindo dor na perna esquerda e no braço direito. A gente tem que entender que as pessoas não têm a mesma compreensão que a gente. Elas têm compreensões diferentes, elas têm tempo diferente também. Obviamente que a gente, como ser humano, fala: caramba, mas de novo essa pessoa aqui? Eu aposto que ela não tomou a água do jeito que a gente falou. Eu aposto que ela não fez o tratamento da maneira que a gente falou. E de repente não fez mesmo. Mas para que que a gente está ali? Para orientar, para ajudar. Então a gente precisa ter essa compreensão da vida. As pessoas não são como nós, né? Graças a Deus a gente tomou o primeiro tombo, ou o segundo, ou o terceiro, estamos aqui, se melhorando. Algumas pessoas vão ter que levar muitos tombos, vão precisar crescer muito e aprender muitas coisas. Então, a gente tem, tem que tomar cuidado realmente com os nossos julgamentos, né? A gente precisa entender que a compreensão da minha vida é uma, da vida do meu colega é outra. Cada um transmite através dos fluidos que projetam no paciente aquilo que contém no corpo, no espírito, que somos nós, essa parte. A gente vai transmitir para o paciente aquilo que a gente tem, né? De nós. Então, a gente precisa transmitir para o paciente o nosso amor, a nossa benevolência, a nossa fé, a nossa confiança no poder do divino. A gente precisa acreditar que nossos mentores e os nossos amigos espirituais, a corrente do Dr. Bezerra de Menezes e do Dr. Francisco, está ali para nos auxiliar. Mesmo que a Dorinha não esteja no passe de cura, os nossos amigos espirituais estão ali para nos auxiliar. Então, a gente precisa ter essa fé, a gente precisa passar isso para eles. Porque se a gente não tiver, não adianta, a gente está ali fazendo o quê? Né? Então, a gente precisa também se purificar. E falando em purificação, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre perispírito e o espírito e o corpo. Mas, ainda falando sobre isso, sobre a nossa fé, sobre o cuidado que a gente precisa ter com a nossa reforma, com nossos vícios, é uma coisa opcional, gente? É opcional tomar todo esse cuidado? Não, não é opcional. Não. É uma obrigação. A partir do momento que a gente se dedica a estar lá, a gente precisa se corrigir. Então, é uma obrigação nossa. A gente não pode deixar de cuidar de nós, primeiramente. Então, para aquelas pessoas que têm o hábito de fumar,
de ingerir álcool, de ter uma alimentação pesada, desequilibrada. Precisa tomar cuidado antes dos passos de cura. As mesmas orientações que a gente faz lá para os pacientes, não fumar, não beber antes do passo de cura, ter uma alimentação leve, equilibrada, serve para nós também. A gente precisa estar com o nosso corpo e com o nosso espírito o mais purificado possível. É que, infelizmente, a gente não consegue, a gente tem uma rotina caótica, né? E a gente não consegue, no dia do passe de cura, ficar o dia inteiro de meditação, ou no dia de passe normal, nas quartas-feiras, ficar o dia inteiro de meditação, comer frutas, legumes e beber água. Mas seria ótimo. Seria uma prática maravilhosa para a gente estar preparado para um passe de cura. No livro fala também que a gente não deve medir sacrifícios, mas a gente precisa ter consciência do que não medir esse sacrifício, né? A gente precisa tomar cuidado. Como eu já falei lá atrás, dá para ir para um passe de cura doar energia doente? Não dá, né? A gente precisa estar bem. E muitas vezes até a gente vai para o passe de cura não estando bem, a gente já fala ali no começo, olha, dá para você dar uma olhada na minha energia porque eu não tô legal. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter esse equilíbrio para estar fazendo a coisa certa, né? Para não prejudicar os nossos pacientes lá. Então, aqui o desenho mostra o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo. Vocês sabiam que muitas vezes a doença ela começa no espírito? Alguém já tinha essa informação? Ficou mudo? Eu fiz uma pergunta. Vocês sabiam que muitas vezes as doenças começam no espírito? Sim, eu sabia. No perispírito. Algumas doenças, inclusive, a gente traz de outras vidas. É isso que eu ia fazer a pergunta agora. O espírito vem do passado alguma coisa, ele acaba passando para agora, não é isso? Isso. Às vezes, Hum, essa doença, esse determinado problema, ele não vem de imediato na hora da encarnação, da hora da reencarnação. Vai desenvolvendo com o tempo. Tem pessoas que, dependendo do ciclo de vida dela, do que ela faz da vida dela, de como ela age moralmente, ela nem adquire a doença por intermédio dela mesma. Então, imaginem só Crescimento, que né? isso, por merecimento, exatamente. Imagine Isso. uma pessoa que abusou demais de comidas no passado, né? De bebidas, de comidas, enfim, acabou com o estômago. Não necessariamente essa pessoa ela vai nascer já com problemas gastrointestinais. No decorrer da vida dela, conforme ela vai vivendo, conforme ela vai se alimentando, conforme ela vai merecendo, ela pode desenvolver ou não a mesma doença que ela trouxe.
Obviamente que ela vai sentir alguma coisinha, uma dorzinha de estômago, uma gastrite, né? Mas se ela manter uma alimentação equilibrada, se ela for uma pessoa equilibrada, que ela comece a ter um conhecimento geral, ela não vai ter uma doença significativa que vá fazer com que ela desencarne por causa de um problema estomacal. Desculpem. Então, por isso que quando ele fala do manter o equilíbrio do corpo, tomar cuidado com as nossas imperfeições morais, tomar cuidado com os vícios, é sobre isso. É que a gente vai projetar no nosso corpo físico, que vai passar para o perispírito, consequentemente para o espírito, e a gente pode levar para uma outra encarnação. Então, não é isso que a gente quer, né? Eu costumo falar lá no P3 que a gente não quer ficar repetindo de ano o tempo inteiro. A gente quer passar de ano, a gente quer ir para uma outra encarnação, se for o caso, com menos débito possível. A gente precisa ter crédito, não débito, que é um pouco difícil também a gente ter crédito, né? Mas vamos orar para que a gente tenha mais crédito do que débitos. Definição da. Deixa eu passar aqui. A aura humana. Definição e composição. O homem é constituído por três elementos: espírito, perispírito e corpo, os quais atuam inseparavelmente na harmonia do conjunto entre si. O espírito é a centelha divina que atua no corpo através do perispírito, como a eletricidade atua na lâmpada, como a eletricidade atua na lâmpada através do fio condutor. Este corpo é mantido em equilíbrio pela atuação das forças centrífugas e centrípetas. Gera em torno de si uma luz esbranquiçada que é o resultado da energia em movimentação, formando a aura material do corpo. Esta aura, acrescida das vibrações do pensamento humano, forma a chamada aura espiritual do homem. Então, a gente tem o espírito, o perispírito e o corpo. Né? Para atingir o espírito, a gente primeiro precisa atingir o corpo, o perispírito e depois o espírito. Olha o que a gente faz com o nosso corpo sempre. Né? Como que a gente vai judiando do nosso corpo durante toda uma vida. E aqui eu já falei como a aura funciona, influências que recebemos. Né? Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas, amplamente distanciados da Terra. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. E aí, eu não vou entrar muito nessa parte, né, de áurea e cor, mas tem umas coisinhas bem interessantes que eu queria passar para vocês das cores, que é bom a gente saber para a gente mentalizar na hora do passe. Eu achei bem interessante, por isso que eu trouxe para vocês essa parte aqui. Então, a gente já tinha falado sobre isso em alguma aula, não sei se... Não lembro quem deu essa aula, que falou um pouco de aura, mas a gente sabe que os nossos pensamentos modificam a cor das nossas... do nosso perispírito, né? A aura humana é modificada instantaneamente pela qualidade dos pensamentos.
emitidos numa alternativa de relâmpagos sucessíveis. Então, eu trouxe aqui para vocês as cores das áureas. Verde escuro, quando a pessoa, para quem tem visão, né? Porque eu não tenho. Acredito que próximo da gente só a Fátima, né? Ou mais alguém aqui tem uma visão O de Carlos, o o Carlos ele Carlos tem. consegue ver também. Realmente, o Carlos comentou em uma aula lá nossa de desenvolvimento que ele consegue enxergar a áurea, né? Então, para quem tem essa visão, verde escuro significa inveja, ciúme e doença física. Verde claro, polidez, calma e brandura. Cinzento, depressão, tristeza e egoísmo. Cinzento escuro, hipocrisia, mentira. Cinzento claro, medo, dúvida e vacilação. Preto, ódio, vingança e ação malfica, acredito que é mal, né? Branco azulado, pureza, amor e caridade. Então, é bem interessante quando se a gente tivesse visão, né, para a gente ver isso. Mas se tivesse visão só para ver essas coisas boas, né? Porque coisas para a gente enxergar a áurea de quem tá bom, né? O branco só o branco, né? Imagina você enxergar uma áurea cinzenta ou preta, não seria muito bom, não, né? Eu nem vou me atrever a perguntar pro Carlos qual que é a minha cor. Olinda, eu acho que você tem uma áurea bonita. Tem coisa melhor a gente ficar na ignorância mesmo, né? As Eu também. aparências, as aparências se enganam muito, viu? Mas enquanto a gente não vê a áurea do nosso paciente, ou a áurea de quem se aproxima da gente, os nossos mentores vêm, né? E os nossos mentores, eles sentem. É por isso que a gente está ali, né? A gente confia que os nossos mentores estão ali nos protegendo. Então, eles estão ali para nos ajudar nessa parte que a gente não consegue ver com nossos olhos carnais. Por isso que quando a gente entra na casa do Evangelho, a gente tem que se entregar mentalmente e espiritualmente aos nossos mentores. A gente tem que ter essa confiança, porque apesar da gente não saber muitas vezes o que está acontecendo exatamente com o outro, eles sabem e eles conseguem nos intuir. Tanto é que quando a gente está num P3, acredito que todos que estão aqui na sala já passaram por isso, de sentir um cheiro semelhante ao obsessor que está ali, né? Sentir o olho arder, sentir a pele coçar, sentir o cheiro de bebida. Então, a gente tem as nossas intuições, né? Então, a gente precisa estar confiante que a gente também está protegido e está ali amparado por nossos mentores. A gente sabe que quando a gente aplica passe, a gente está movimentando energias, né? Está movimentando correntes fluídicas. A gente sabe que a gente limpa o paciente de toda energia negativa dele. Então, mesmo a gente não vendo, a gente precisa ter essa noção. E quando a gente fala de cores, por exemplo, quando a gente quer que uma pessoa receba um benefício, a gente vai pensar numa cor que seja benéfica para essa pessoa, uma cor branca, numa luz amarela, numa luz a luz que faz a transmutação, que é a luz, que é a lilás, né? Se eu não me engano, Violeta. a A lilás, lilás, né? Lilás e violeta. que ela faz a transmutação
das energias. Então, quando a gente vai imaginar que a sala está muito carregada, quando a gente pede para fazer essa transmutação, a gente vai imaginar a cor lilás. Então, também é uma coisa interessante para a gente estar pesquisando aí, para a gente poder usar as cores na nossa mente. São pontinhos que a gente pode ir pesquisando para a gente ir melhorando cada dia nos nossos passes e nas nossas imposições aí, quando a gente está dando um passe, principalmente um passe de cura. Eu, Eli, uma das minhas sugestões que eu ia dar para você e para o Juliano era a Hum, gente estudar um pouquinho sobre a cromoterapia, é né? uma ideia. Cromoterapia e os cristais. Eu tenho até algum material, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas dá uma introdução, sabe? É justamente até Sim, por esse ponto que você falou agora, né? como essa conversa nossa aqui hoje mesmo é mais uma introdução mesmo disso, porque se a gente for falar de aura, de cores, gente, tem muita É coisa. infinito, né? Você se perde, você vai lendo, 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 você quer colocar um monte de coisa, e aí você vai se perder, né? Por exemplo, já quase 9h30, e a gente, calma, a gente está terminando, mas são coisas que a gente vai puxando, puxando, e tem muitas coisas interessantes para a gente estudar. Se a gente pegar com afinco, gente, a gente não para de estudar. É isso. A gente tem muito material bom para ver. É só querer realmente. Mas é uma ideia, a gente pode estar conversando com o Juliano, sim, para estar introduzindo em algum momento essa, essa aula aí de cromoterapia. Eu também acho interessante, viu, Rosinha? Mesmo porque eu acho que em algum momento a gente vai precisar mesmo trabalhar com os cristais. Sim, sim. Aí a gente se fala. Tá bom. E aí, dando uma pincelada nessa parte da aula, a gente falou ali quais são as 3 regiões que se ligam, né? Na lei do equilíbrio, que são o chakra coronário, o cérebro, né? A, a fronte, por onde entram as energias, descem sobre a fronte humana em cada minuto de bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos. Então, a gente sabe que quando a gente quer começar um passo, a gente sempre começa pelo cérebro, pela fronte, né? Pelo chakra frontal. A gente pede para começar toda a energia por ali. Eu peço por ali, sempre para alinhar do cérebro, né, podal para baixo. Então, que vai alinhando todos os chakras, porque eu não sei qual é o chakra da pessoa que está desalinhado, então eu peço para ir alinhando desde a parte frontal a todas as outras partes, né, dos chakras da pessoa. Tipo de energias: raios cósmicos, inspirações de altas esferas espirituais, que é a energia mental. É a porta de entrada, é a principal energia superior. Geralmente, a relação com a áurea dessa parte da frontal é a luz amarelo-alaranjada. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Depois, a gente tem o plexo solar, que é o estômago, né? Que a gente falou que é aquelas 3 energias, né? Que entra no sentido horizontal, que foi esse daqui que eu mostrei para vocês, esses slides aqui, ó, né? Essa linha. É, atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes, que é aquilo que a gente falou, que a gente acaba pegando energia dos semelhantes e ela vai aonde? No plexo solar. Por isso que a gente precisa aprender a se proteger, né? Quem não saiu assim preparado com uma rosinha para colocar um algodãozinho no umbigo
e não tem um band-aid por perto, nem uma gaze, nem nada, coloca a mãozinha lá, uma por cima da outra, geralmente a mão direita na frente, depois a esquerda por cima da direita, e se você começar a sentir energia, se protege ali, fica com a mão ali, a pessoa não vai nem perceber que você colocou a mão na frente, ela vai achar que é uma posição sua. Se ela não conhece do assunto, ela nem vai perceber que você está tentando se proteger do que ela está tentando passar para você. Claro que inconsciente, né, gente? Nem todo mundo tem a consciência de quando fala ou de quando reclama, está passando energias negativas para gente. Raios magnéticos da Terra, alimentos, meio ambiente das pessoas ao redor. O plexo solar, estômago, é o centro que capta energias horizontais do mundo material. Por isso que tomem cuidado com o que vocês comem, novamente repetindo, antes do passe de cura. Antes do passe na casa também. Porque a refeição pesada, ela demora para digerir no estômago. E isso vai causar um cansaço físico e espiritual, onde desequilibra o nosso chakra. E aí, como que a gente está com o chakra desequilibrado? Como que a gente vai passar equilíbrio e energia boa para o outro? Né? O plexo solar é um dos grandes pontos e centros de equilíbrio e troca energética. Se a gente não está bem ali na parte do plexo solar, a gente não vai transmitir nada de bom para o outro. Tem gente que fica enjoada. Você já ficou, Rosinha, enjoada, passando com náuseas, depois de ter uma, uma conversa com alguém ou passar por uma situação desconfortável? Eu já. Já náusea, ânsia de vômito, dor de cabeça. É. Tudo Sim. isso é relacionado ao plexo solar. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não comi nada demais. Eu não bebi nada demais de diferente. Por que que eu tô assim? Aí volta um pouquinho e vê se você não passou por alguma situação de estresse, desconcertante. Você acabou de sair de uma reunião que não foi uma reunião legal. Então, a gente vai ter esse mal-estar e essa sensação vinda justamente do plexo solar. E a região genésica, eu estava tentando lembrar o nome, não conseguia, que é a parte a região do sexo, né, que a gente falou. Por onde entram os raios gamas provenientes dos rádios, que se desintegra incessantemente do solo e das várias expressões emitidas pela água e pelos metais. Alcança os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influências. Quais são essas energias? Energias telúricas da Terra, raios que sobem do solo. E é muito ligada à vitalidade e energia criadora. É por onde somem as energias densas e materiais. Por isso que eles falam para a gente vencer os vícios da carne, né? Para a gente ter equilíbrio na nossa vida sexual. E como essas três regiões se ligam, né? Que foi aí a pergunta dos slides. De cima, que é cérebro fronte, né? Pro horizontal, estômago plexo, e de baixo para o horizontal, que é o estômago plexo. Então, de cima do cérebro, da fronte para o plexo, e da parte genésica, de novo para o plexo. Então, eles se ligam dessa forma, de baixo para horizontal e de cima para horizontal também. Então, como que a gente deve fazer para se proteger? E aí a gente já falou, né? Coloca a mão no umbigo, se protege. Na parte genésica, a gente tem que ter o equilíbrio da, da relação sexual, com quem que a gente se relaciona, com quem a gente vai escolher para se relacionar. E do chakra, jamais
em momento algum, a não ser sua cabeleireira, deixem tocar na sua cabeça, na sua fronte, né? Tem algumas pessoas que gostam de ir lá dar um tapinha na cabeça, principalmente aquelas pessoas que são dotadas de pouco cabelo, as pessoas gostam de ficar brincando ali na cabeça da pessoa. Não permitam. Falem com educação, sejam educados, mas não permitam que ninguém toque na região da sua fronte, porque é uma parte muito importante de energia que entra para a gente. A gente está acabando, tá, pessoal? A gente está acabando justamente para não ficar muito cansativo. E aí, os requisitos para ser um bom médio passista, né? Um médio passista e paciente. Gente, a preparação para o dia a gente já falou, né? Um dia tranquilo, baseado em orações, evite discussões, atritos, ter raiva, rancores. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu falo por mim. Parece que no dia que tem passe, nas quartas-feiras na casa do Evangelho, tudo acontece. Tudo, tudo acontece. O metrô está lotado, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão mal educadas, tudo acontece. Hoje, por exemplo, mesmo, o sistema no trabalho estava caindo, a recepção estava lotada, todos os pacientes reclamando, os médicos querendo atender os pacientes, mas a gente não tinha como trazer os pacientes para dentro das salas para fazer o atendimento. Ficou um caos, um caos. E na volta, metrô lotado, todo mundo irritado. Então, assim, tem dia que é difícil, mas a gente precisa manter a nossa conexão, a gente precisa se manter em oração. Eu falei, nossa, justo no dia que eu vou dar a aula, que eu vou. Acontece de tudo. Eu cheguei em casa, assim, nos 45 do segundo tempo. Era 7h40, eu acho que eu coloquei os pés para dentro de casa, subi, tomei um banho rapidinho e loguei. Tudo para acontecer errado, mas a gente precisa manter a nossa conexão com os nossos mentores para a gente ficar bem. E cuidados com alimentação e vícios, né? Foi aquilo que eu já tinha falado. Nos dias, alimentação leve, de preferência sem carne animal. As pessoas que têm o hábito de fumar, tentem fumar pelo menos 2 horas antes dos passes. E não bebo de jeito nenhum nesse dia bebidas alcoólicas. Então, assim, não tem muitas coisas que a gente possa dizer, mas os mesmos cuidados que a gente pede para os nossos pacientes que vão lá para a casa do Evangelho, a gente também tem que ter. Porque a gente também precisa estar com a energia boa para estar cuidando dessas pessoas. E se a gente não está com a energia boa, a gente não vai doar energia boa. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Aí, dúvidas eu acho que tem um monte, né? Eu tenho. Eu acho que as dúvidas que eu tinha você foi sanando durante, né? A gente foi perguntando. Uhum. Para mim, assim, ficou tudo bem claro. Para mim também. É. Mais alguém, gente? A gente vai, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a parte física mesmo, tá? Sobre cérebro, sobre dores de cabeça, o que que influencia para as pessoas começar a ter suas dores, né? Então a gente vai começar a cefalopodal. Eu espero que até o final do ano eu consiga fazer o corpo humano todo, mas a gente vai começar pela cabeça, até chegar nos membros inferiores. E aí a gente vai trabalhando cada parte do corpo humano, tá? Porque o Juliano, isso daqui só foi uma pincelada. O Juliano, ele vai vir com essa parte mais teórica, mais parte espiritual, mais parte cuidados mesmo, que eu acredito que é isso que a gente estava combinando. Tá bom, Nossa, pessoal? já estou até ansiosa já para as próximas aulas, viu? Nossa, que muito bom.
Muito bom mesmo. Ai, gente, que bom que você Ai, gostou, gente, Rosinha, porque muito, Verdade, também gostei foi muito. excelente. eu fiz E, com bastante carinho, viu? Pode ter não, e a certeza. explicação foi Ah, muito gostosa, foi uma conversa, assim, sabe? Foi um estudo uma, mesmo, coi- foi muito bom. uma coisa que você falou aí, eu estava dando uma. Vocês estão. Você está falando a aula, mas eu estou aqui no computador, viu? Estou aqui, pego, estou olhando aqui. Uma coisa interessante aqui, ó. Ele fala que a técnica é respeito, não há toque físico. O foco é imposição de mãos e a vontade de auxiliar, movida pela fé. Então não tem realmente o toque na pessoa. A gente não precisa tocar no paciente, né? É, Para fazer um não tem passe. o toque. Não Não tem, não tem. tem o toque físico. Exatamente. Realmente não tem. Não tem. E uma coisa também que hoje eu estava, então na aula, que você falou da parte da. Eu li um pouco, ouvi, né? Estou todo dia de manhã, vou caminhar às 5h30 da manhã. Aí eu estava ouvindo, Uhum. realmente, quando a gente tem alguém, essa pessoa que vem para a gente, ou homem ou mulher, acontece. Isso já está no plano espiritual, né? Quando você tem Uhum. aquela pessoa do seu lado e também o filho, os filhos. Então, é uma coisa que realmente não tem como a gente mudar. A gente não muda isso. Exatamente. É por isso que a gente tem que fazer as escolhas corretas, baseadas no nosso amor, né? Obviamente que muitas vezes a gente vai se enganar, a gente vai escolher um companheiro, esse companheiro não vai dar certo, a gente vai escolher um outro companheiro. Algumas pessoas dizem por aí, né? Enquanto eu não acho a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né? Se divertindo como? Né? Como que você se diverte? Como que você atrai as energias para você? Então, isso é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado. Verdade. E a dica, né, que você falou para ser um bom passista, né? Aí no final tem 3 dicas interessantes aqui. Interessante mesmo, porque realmente tem que ser coisas que tem que fazer, né? Aprofundar nos estudos, que não adianta você fazer tudo isso mas não tem estudo, saber sobre o Uhum. passo também, né? Ter a humildade, né? Que é reconhecer a cura que vem de Jesus e dos Espíritos, sendo a gente apenas um canal, né? Sim, E evitar a exaustão, quer dizer, não sobrecarregar de atendimentos. Quer dizer, então, atende de uma vez, daqui mais uma semana, não ser aquela pessoa que vai ter, que acha que todo dia tem que atender. Não é isso, né? Acho que não é esse o dia a dia nosso, né? A gente tem que saber também aprimorar e evitar essa sobrecarregar, né? é. Uma coisa importante, gente, que eu não falei, mas a gente usava isso muito nas aulas. O Marco também, né, no começo das aulas dele, ele usava isso, né? Dentro do nosso trabalho espiritual, dentro da casa, ou se você, por um acaso, for fazer um atendimento particular, alguém de repente te pede um passe, ou ela vai conversar com você, vai desabafar com você, a gente tem que tomar cuidado para a gente não sair comentando, fazendo comentários, porque assim, é um trabalho importante, mas é um trabalho também é, de sigilo, né? Ninguém gostaria que as suas coisas, as suas coisas íntimas, que muitas vezes a pessoa não quer falar para outras pessoas, elas confiam ali dentro da sala para a gente, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer comentários após um atendimento, após um passe, porque a pessoa ali ela está confiando na gente, né? Então, mas Nosso trabalho correto é um trabalho muito sério. guardar, né? É 7 chaves. Tem que guardar E- aquilo com a gente. Exatamente, não comentar nada, né? Nem mesmo entre a gente, porque às vezes a gente acaba falando, ai, nossa, mas que coisa difícil, né? Que caso difícil, tal. É um comentário por cima, assim, nossa, que dó daquela pessoa, tal. Mas
tem coisas que a gente não pode se aprofundar em ficar comentando, né? A gente tem que se doutrinar nesse sentido também, né? Doutrinar as nossas palavras, para a gente tomar cuidado para não ficar comentando os atendimentos que a gente faz, porque o nosso trabalho é um trabalho de confiança dentro da casa, as pessoas vão confiar na gente, né? Gente, então é isso. Muito obrigada por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Eli, eu só Oi. queria só falar para você, assim, depois você vê com o Juliano, porque a gente tem uma aula que tá vaga aqui por enquanto, né? Enquanto o Marco Aurélio ainda não pode voltar, a gente tem uma segunda-feira que tá vaga. Se vocês quiserem usar para fazer uma aula de passe de cura, né? Então, Sim, foi a segunda-feira passada, né? Que isso, era para essas ter. aulas, isso, porque ela tá vaga. Se vocês quiserem usar esse dia, né? Eu não sei que o Juliano tem uma agenda bem corrida, né? Eu não sei se Sim, você quiser pincelar alguma coisa, se você quiser que a gente coloque um dia desse para a gente falar da cromoterapia, dos cristais, seria ver ótimo, Rosinha. É uma ideia. A gente conversa pode estar conversando sobre isso, né? Para não e deixar esse dia vago e a gente aproveitar esse espaço aí sim, nas aulas. É uma ótima ideia. isso, Vamos compartilhar com a Dorinha também, né? isso, Ver o ver o que 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 ela ela acha. acha. E aí, para estar vago, para, né? Seria uma Isso. oportunidade, né? Mas também a gente precisa ver a sua disponibilização, do Juliano, né? Como é Uhum. que tá, né? E a gente pode fazer, a gente pode falar sobre, né? Falar sobre a cromoterapia, falar sobre os cristais ou alguma outra coisa, até complementar o que você, né? Que a gente tem poucos dias, né? Então, Sim. quem E a gente sabe não tem ajuda um pouquinho. A gente não tem que enxergar esse momento como uma aula, né? Eu tô aqui, tanto quanto vocês, aprendendo tanto quanto vocês. Quando a gente prepara um material, a gente acaba lendo um pouquinho mais para poder passar para vocês, mas é uma troca de conhecimento. Você veio com conhecimento aí do Reiki, que eu não conhecia, Olinda compartilhou o conhecimento dela, e assim a gente vai conversando, né? É um bate-papo, se torna um bate-papo que a gente precisa compartilhar os nossos conhecimentos, né? Mas vamos sim, vamos compartilhar com a Dora e ver o que que ela acha, Tá certo. tá E aí a gente bom? precisa encerrar a gravação, tá? Antes de você finalizar, fechar, Tá, eu acho que já até pode fechar, né? acho que sim, vamos ver É lá. encerrar a gravação. Ah, pausar, pausar a gravação, interromper. Acho que é isso.